Boa tarde a todos. Hoje nós vamos mostrar um pouco do processo que deve ser feito para a abertura das 4 modalidades pedidas no trabalho: MEI, ME, SA e LTDA. Para isso, nós vamos usar uma empresa como exemplo para essas modalidades, garantindo o entendimento mais claro desse processo. Uma empresa pequena do ramo alimentício que vende sorvete sempre funcionou de maneira informal, como um estabelecimento comum no bairro. Essa mesma empresa sempre teve o objetivo: se tornar uma grande empresa formal e produtora em massa desse produto no mercado. Mas para isso, essa empresa tem que se formalizar, entrando em uma modalidade na qual ela se encaixe. A primeira das modalidades e a mais simples de todas é a MEI. MEI significa microempreendedor individual, ou seja, um profissional autônomo. Quando você se cadastra como você passa a ter CNPJ, portanto tem facilidades com a abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos e na emissão de notas fiscais. A pequena empresa informal que nós estamos usando de exemplo não tem nenhum funcionário além do próprio dono da loja. Assim, ela consegue se enquadrar no MEI, se tornando uma empresa formal, pagando os impostos e tendo um CNPJ. Agora que você sabe o que é o MEI, você precisa entender o processo de abertura dessa modalidade. Primeiramente, o trabalhador necessita atender os seguintes requisitos: ter um faturamento anual de até R$ 81 ou proporcional aos meses trabalhados, não ser sócio, administrador ou titular de outra empresa, ter no máximo um funcionário contratado e exercer uma das mais de 450 atividades registradas no Senai. A nossa pequena empresa de exemplo se encaixa em sorveteiro independente de Senai 4729699. O Senai, para quem não sabe, é a classificação oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional na produção de estatísticas por tipo de atividade econômica e pela administração pública, na identificação da atividade econômica em cadastros e registros de pessoa jurídica. É com base no Senai que é possível descobrir a atividade econômica que se encaixa no MEI, já que nem todas podem se enquadrar nessa modalidade. É importante sempre checar as mudanças que ocorrem de um ano para outro nessa classificação. Se o trabalhador atender todos os requisitos para se tornar MEI, ele vai precisar passar por todos os processos de abertura dessa modalidade, de forma gratuita e online. O primeiro passo é abrir uma conta no site gov.br, informando todos os dados pedidos no cadastro. Após concluir o cadastro comum, o segundo passo se inicia. No portal do empreendedor, no serviço de informalização de MEI, clique em Quero Ser. Em seguida, selecione Formalize-se. Nesse momento, informe os dados da sua conta gov.br e autorize o acesso aos seus dados pelo portal do empreendedor. Preencha o número do recibo da sua declaração de imposto de renda ou do título de eleitor e o número do seu telefone celular. Para confirmar o cadastro, você receberá um código SMS. O terceiro passo é definir as informações da empresa. Informe o nome fantasia, que é a designação popular do título de uma empresa, e selecione as atividades que irá realizar. Também deverá ser informado onde irá atuar: em casa, em endereço comercial ou como ambulante, porta a porta ou via internet, por exemplo. Após isso, informe o CEP do endereço residencial e o CEP do local onde irá funcionar a empresa. O quarto passo é emitir o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, o CCMEI, no portal do empreendedor. De início, entre no site e acesse a aba de MEI. Escolha a opção CCMEI e preencha os dados com o seu CPF, data de nascimento e clique em OK. Na página seguinte, informe o número do CNPJ da sua empresa para conseguir emitir a declaração. Com todos os dados corretos, o CCMEI será gerado
e você poderá salvá-lo em seu computador ou imprimi-lo. O quinto passo é verificar os procedimentos necessários para emitir nota fiscal. Uma dúvida que pode surgir depois de abrir um MEI é quanto à necessidade de emitir nota fiscal. Basicamente, ela só é obrigatória quando o microempreendedor individual vende produtos ou serviços para uma empresa. Para produtos ou serviços oferecidos a pessoas físicas, entretanto, não é necessário emitir a nota fiscal. O conceito principal das microempresas, ou somente ME, foi criado pela Lei da Simples Nacional, que institui que empresas com faturamento de até R$ 360 mil anuais são chamadas de microempresas. Além disso, para definir o porte de sua empresa, podemos utilizar algumas outras referências aplicadas pelos órgãos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, de acordo com o número de funcionários e o faturamento da empresa. Para o IBGE, por exemplo, são considerados microempresas, comércios e empresas de prestação de serviços que possuem até 9 empregados, no caso de um comércio ou serviço, ou até 19, nos setores da indústria e da construção. Caso sua empresa possua um faturamento maior do que os R$ 360 mil ao ano, ela poderá ser constituída como uma empresa de pequeno porte. O rendimento bruto anual da sua empresa é importante justamente para decidir entre os regimes tributários disponíveis e qual delas melhor se aplicará à sua ME. Agora que você já conhece o que caracteriza uma microempresa, é preciso seguir um passo a passo que vai permitir que você realize a abertura de maneira correta. Também é importante entender como funciona a migração de MEI para microempresa, que é algo bastante comum quando se aumenta o faturamento. Os passos para a abertura incluem o registro na junta comercial. O primeiro passo inclui se dirigir à junta comercial da sua cidade para registrar a empresa. Nessa etapa, é preciso apresentar documentos como contrato social, RG e CPF dos sócios, ficha de cadastro nacional, o FCN e pagamento das taxas devidas. Será necessário também realizar uma pesquisa para garantir que não haja outra empresa com o nome desejado. Para isso, você precisará de outros tipos de documento, como o contrato social com o objetivo da empresa, interesse das partes e 3 vias de descrição de aspecto societário. Pagamento das taxas pelo DARF, documento de arrecadação das receitas federais, os modelos 1 e 2 da FCN em uma via. Cópias autentificadas do RG e CPF do sócio, se houver. E o requerimento padrão em via. Com o registro, o empresário vai receber o EUNIRI, número de identificação do registro da empresa. O próximo passo não ocorre em todos os casos. Ele constitui na abertura do CNPJ. Nem toda empresa se inicia no MEI, como uma nova sorveteria, e por isso algumas precisam obter o CNPJ na abertura de uma MEI. Assim como nas próximas modalidades, a obtenção do NIRI permitirá que o empresário tenha o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. O registro deve ser feito no site da Receita Federal e os documentos exigidos devem ser entregues na unidade mais próxima da Receita, ou então enviados pelo correio. Nesse cadastro, o empresário deve identificar a atividade da atuação das empresas de acordo com o CNA e os documentos e fichas que deverão ser preenchidos e enviados nessa etapa são FCPNJ, Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica, QSA, Quadro de Sócios e Administradores, ficha específica de acordo com os órgãos convenientes, o DBE, Documento Básico de Entrada do CNPJ, ou o Protocolo de Transmissão e a ficha de benefícios finais, documento obrigatório quando for informado a existência ou inexistência de benefícios finais. Para entrar na modalidade ME, a sorveteria teve que se encaixar em uma atividade similar, Comércio Atacadista de Sorvetes, CNA-E. O próximo passo é se cadastrar na prefeitura. Assim que o CNPJ for obtido, é necessário dirigir-se à prefeitura municipal da cidade onde a empresa será instalada. Lá, deve-se solicitar o alvará de funcionamento para o seu negócio e isso dependerá da área escolhida e da atividade. Para isso, os documentos necessários para obter o alvará são
A análise de endereço que tenha sido previamente aprovado, o laudo dos órgãos de vistoria, quando for necessário, uma cópia do contrato social, o formulário da prefeitura e a cópia do CNPJ. O próximo passo é a abertura da inscrição estadual. Esse documento representa o registro formal da sua empresa e é obrigatório para empresas de segmento de comércio, indústrias e serviços de comunicação, energia e transporte interestadual e intermunicipal. Com a inscrição estadual, seu negócio será cadastrado no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e poderá comercializar produtos dentro do Brasil. Os documentos necessários para essa etapa serão DUC, Documento Único de Cadastro, em 3 vias. DCC, Documento Complementar de Cadastro, em uma via. Comprovante de endereço do sócio original ou cópia autentificada. Cópia autentificada do documento de direito de uso do imóvel, como contrato de locação ou escrita pública. Número de cadastro fiscal do contador responsável pela sua empresa. Também o comprovante de contribuinte do ISN, que é o Imposto sobre os Serviços. Para as empresas que irão prestar serviços, certidão simplificada da Junta Comercial para empresas que foram formalizadas há mais de 3 meses, cópia do auto constitutivo, cópia do CNPJ, cópia do alvará de funcionamento, RG e CPF dos sócios. Finalmente, a última etapa consiste em pedir autorização para imprimir notas fiscais eletrônicas e físicas e também autentificar livros fiscais. Para as empresas de segmentos de serviço, o pedido deve ser feito na prefeitura. Já para as empresas dos segmentos de indústria e de comércio, o pedido deve ser feito na Secretaria do Estado da Fazenda. A SA é um tipo de sociedade empresarial dividida por ações, diferente da sociedade limitada, que é dividida por cotas. Na SA, sócios e acionistas têm responsabilidade limitada sobre o negócio de acordo com o preço de emissão das ações adquiridas. Outra característica desse tipo societário é que o patrimônio pessoal dos acionistas não se confunde com o da empresa. Para manter esse tipo de complexo de sociedade, é necessário compreender os seguintes conceitos. O capital social é repartido em parte chamadas ações. É a soma de toda a contribuição dos sócios, isso é, o montante financeiro pertencente à companhia. Com essa quantia, a sociedade dá início à parte econômica. O capital social é expresso em moeda nacional e pode compreender qualquer espécie de bem que possa ser avaliado em dinheiro durante o seu processo de formação. São instituídas por lei algumas regras que delimitam os valores dos bens que farão parte do capital social. Outra importante característica desse tipo de sociedade empresarial é que as ações podem ser transmitidas a qualquer pessoa. Isso acontece porque, na SA, é mais importante a entrada de capital do que a qualidade do acionista. Por conta disso, não se torna relevante quem é a pessoa por trás da ação adquirida. Os acionistas de uma SA, entre todos os outros direitos previstos na Lei das Sociedades Anônimas, podem, por exemplo, fazer a fiscalização da gestão da empresa, participar dos lucros, participar da divisão de bens, caso seja vendida, adquirir outros valores mobiliários de forma preferencial e retirar-se da empresa a qualquer tempo. As sociedades anônimas podem ser divididas em dois tipos: capital aberto, que é quando seus valores mobiliários podem ser negociados na bolsa de valores, e capital fechado, que é quando os seus valores mobiliários não passam por negociações na bolsa. Para abrir uma sociedade anônima, o primeiro passo é se basear na lei que regulamenta, a de número 6.404/76, em especial o artigo 80, que descreve os requisitos preliminares, que são a capital social, que é repartida em partes chamadas ações. É a soma de toda a contribuição dos sócios, isso é, o montante financeiro pertencente à companhia. Com essa quantia, a sociedade dá início à parte econômica. O capital social é expresso em moeda nacional e pode compreender qualquer espécie de bem que possa ser avaliado em dinheiro durante o seu processo de formação. São instituídas por lei algumas regras que delimitam os valores dos bens que farão parte do capital social.
A redução capital, que pode ocorrer por desvalorização das ações ou por excesso ou falta de subscritores, alguém que ingressa na sociedade adquirindo ações. O aumento de capital, que ocorre quando as ações se valorizam ou a entrada de subscritores, pois eles adquirem ações, aumentando o patrimônio da empresa. Sociedade de capital, que as ações de uma sociedade anônima podem ser transmitidas para qualquer pessoa sem se importar com a característica do sócio. O estatuto não pode proibir esse tipo de negociação, mas pode limitá-la. E a responsabilidade do acionista. A responsabilidade do acionista é limitada ao valor das ações adquiridas e subscritas. Assim que a ação for integrada, o acionista não terá nenhuma responsabilidade suplementar. A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares: subscrição, que é pelo menos por 2 pessoas de todas as ações em que se divide o capital social fixado no estatuto; a realização, como entrada de 10% no mínimo do preço de emissões das ações subscritas em dinheiro; o depósito no Banco do Brasil S.A. ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, da parte do capital realizando em dinheiro. Para os próximos passos, é bem importante contar com a ajuda de um contador, para se ter uma ideia do que é necessário para abrir uma sociedade anônima. Você deve verificar a viabilidade do seu negócio na junta comercial do seu estado, elaborar o seu próprio estatuto social e solicitar autorizações, licenças e alvarás aos órgãos fiscalizadores, abrir um CNPJ junto à Receita Federal, caso você ainda não tenha, e realizar o pagamento do DAE, que é um documento de arrecadação estadual, e ter em mãos a ata geral de constituição da sociedade, com a anuência de um advogado devidamente registrado na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Com relação aos documentos pessoais de cada acionista, os mais comuns de serem solicitados são o documento de identificação com foto, tais como RG ou CNH, além do CPF, comprovante de residência, título de eleitor, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e a declaração do imposto de renda de pessoa física do ano vigente da abertura da empresa. Vale ressaltar que a sorveteria pode se manter na mesma atividade, o comércio atacadista de sorvetes, o CNAE 4637106, já que a SA pode atuar em qualquer atividade econômica. A LTDA significa Sociedade Limitada, ou seja, o número de membros do contrato social é limitado, e novos funcionários só podem ser contratados se todos os sócios concordarem e atualizarem os contratos. Essa regra mostra que os empreendimentos não estão abertos perante uma sociedade aberta e, portanto, os parceiros da empresa devem ter prioridade nas decisões da empresa. Uma empresa LTDA pode ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. As LTDA têm requisitos de capital mínimo e nem a necessidade de conselho fiscal. Uma das suas principais vantagens é a atuação abrangente dos sócios e a autonomia da empresa. Começando, o primeiro passo é definir o nome fantasia e a razão social. No nome da empresa, a sigla LTDA deve ser incluída. Por exemplo, uma empresa X pode gerar uma empresa com o nome X e no final tem que ter o LTDA. Por outro lado, nomes fantasias têm esse requisito e podem ser qualquer outro nome escolhido pelo dono. Os requisitos para emissão dos documentos dependem da legislação estadual e municipal em cada município. Portanto, antes de formalizar sua sociedade limitada, é importante confirmar na junta comercial se o nome que você pretende colocar na sua empresa é viável. Na prefeitura, você deve determinar o endereço onde deseja conduzir as atividades comerciais e instalar seu negócio. O plano de negócio é fundamental para abrir a empresa LTDA. Esta é uma ferramenta ideal para descrever o mercado, produtos e atitudes do empreendedor. Por meio dele, você obterá informações detalhadas sobre seu setor, produtos e serviços, clientes, concorrentes, fornecedores e principalmente os pontos fortes e fracos do seu negócio, ajudando assim a determinar a viabilidade de suas ideias de gestão e a empresa. Outra etapa importante no registro de uma sociedade limitada é emitir e assinar o contrato social.
O contrato social é a parte mais importante da empresa no início da constituição. Consta no contrato social os interesses dos sócios, o objetivo da empresa, a descrição da empresa e o pagamento de contas. Então, um exemplo é que a sorveteria pode se manter na mesma atividade. Já com o NIRE é hora de registrar a empresa como contribuinte, que é a hora de obter o CNPJ, caso a empresa não tenha. O número encontrado deve ser declarado na classificação social. A classificação das atividades afetará os impostos a pagar, as obrigações e incentivos fiscais, pois todas as informações da empresa são comunicadas aos sistemas tributários por meio do código CNAE. A classificação de atividades também determina os impostos que a empresa deve pagar. Comércio atacadista de sorvetes, CNAE 4637106. Quando a empresa estiver inscrita na junta comercial, receberá um IRE, que é o número de identificação do registro da empresa. Já com o NIRE é hora de registrar a empresa como contribuinte, que é a hora de obter o CNPJ, caso a empresa não tenha. O número encontrado deve ser declarado na classificação social. A classificação das atividades afetará os impostos a pagar, as obrigações e incentivos fiscais, pois todas as informações da empresa são comunicadas aos sistemas tributários por meio do código CNAE. A classificação de atividades também determina os impostos que a empresa deve pagar. Por fim, a sorveteria optou por escolher a SA como a próxima modalidade, já que a capital aberto é um atrativo que facilita a expansão e a geração de lucro para a empresa. Essa foi a nossa apresentação e esperamos que vocês tenham entendido.